Olá, irmã do YouTube, tudo bem? Por acaso, se você der uma olhada nos livros de história, vai ver muita gente dizendo: Ah, Jesus de Nazaré foi um cara super gente boa, um mestre da moral, um filósofo pacifista. Só tem um pequeno problema. O próprio Jesus nunca deu essa opção para considerá-lo apenas um homem legal. Lembrando que nos últimos vídeos, pessoal, nós vimos um pouco, né, iniciamos o credo, um pouco do estudo do credo a partir do Will Cat. Vimos algumas características de Deus e sobre sua trindade. No último vídeo, falando nisso, nós vimos do Espírito Santo, um iníciozinho sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos ver de Jesus, mas isso depois da vinheta. Vamos pensando aqui para o YouCat, a gente está vendo a pergunta número 39. Jesus é Deus? Ele pertence à Santíssima Trindade? Sim. Jesus de Nazaré é o Filho, é o Deus Filho, né? Ele é a segunda pessoa divina, a qual nós referimos como rezamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo Mateus 28, 19. E também hoje nós veremos um pouco longe os parágrafos, mas de forma bem resumida, do 243 ao 260. Falando nisso, aqui estamos no Catecismo, o Pai e o Filho são revelados pelo Espírito, né? 243, 44, 45. Tá aí um pouco de quem quiser dar uma olhadinha. Lembrando que alguns a gente viu no último vídeo, tá? Ou nos últimos, né? Bom, bora lá. Antes aqui um pouco da resposta do YouCat, que eu mostrei agora há pouco. Fala o seguinte: hoje Jesus era um tremendo vigarista e mentiroso quando perdoava os pecados ou se dizia Senhor do Sábado. Ou, o que na época dele era um crime gravíssimo, né? Se instituir filho de Deus. Quem acompanha a Sexta-feira Santa também, os sumos sacerdotes lá acusam Jesus disso, né? Ou estava completamente louco, ou ele era realmente Deus. Os discípulos andaram com ele e viram seus milagres, principalmente testemunharam a sua ressurreição. Ali eles entenderam tudo e o adoraram como o Senhor. Esta é a fé da igreja. Agora sim, indo para a explicação dos parágrafos, né? Para entender quem é Jesus, a gente precisa dar uma olhada para quem nos enviou. No parágrafo do 243, vemos que antes de sua Páscoa, Jesus promete o envio de outro paráclito, que significa defensor, o Espírito Santo. Esse mesmo já agia desde a criação e falou pelos profetas. Mas agora ele habita nos discípulos para nos guiar à verdade total. É aqui que o Espírito Santo revela como outra pessoa divina, distinta de Jesus e do Pai. Lembrando que ele apareceu no Pentecostes, né? Quem quiser tem um vídeo no canal explicando o que é o Pentecostes. Já o parágrafo 254 comenta: a origem eterna do Espírito se manifesta no tempo quando ele é enviado pela Igreja pelo Pai, em nome do Filho, pelo próprio Jesus em pessoa. Esta vinda do Espírito, logo após a glorificação de Jesus na cruz e na sua ressurreição, lembra que também tem a ascensão de Jesus, abre as cortinas e revela a plenitude do mistério da Trindade. Já o parágrafo 245 fala sobre o concílio de Constantinopla. Lá no ano 381, carimbou essa fé. O Espírito Santo, Senhor que dá a vida, ele é Deus igual ao Pai e ao Filho, e com eles recebe a mesma adoração e glória. Lembrando que o Deus é um só Deus, né? Tem o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma só, mas são 3 pessoas. Quem viu os últimos vídeos vai... fica aí pra vocês. Nesses concílios, né, tem... Nossa, primeiro não lembro agora. Mas segundo é Constantinopla, estava tendo uma heresia chamada arianismo e semi-arianismo, né? O arianismo negava que Jesus era parte de Deus, né? Só tinha parte de pessoa. E esse semi-arianismo negava sobre a mesma coisa, só coisa do Espírito Santo. Daí teve esses concílios, daí que ele gerou o credo, pra quem não sabia disso. Olha, agora uma pitada de história que a igreja, que muita gente não sabe. Dos parágrafos 246, 47 e 248. Explicam a diferença das palavras que até hoje gera debate entre nós católicos e nossos irmãos
ortodoxos orientais. É a famosa expressão filioque, que significa filho do filho. O 246 mostra que a tradição latina, no Concílio de Florença, em 1438, afirmou com clareza que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Já o parágrafo 247 lembra que isso foi adotado de forma gradual no Ocidente, mas acabou virando um ponto de divergência nas igrejas ortodoxas. Lembrando que quem não conhece, lá no início da Idade Antiga, houve uma... Antes a igreja era em Roma, né? Foi para Roma, mas depois, eu não lembro que movimento aconteceu, mas mais pra frente, no outro vídeo eu vou explicar melhor, que eles queriam mudar para uma outra capital chamada Constantinopla. Daí ficou um pouco dessa divisão, digamos assim, isso falando bem por cima. Por isso que agora tem um pessoal que é ortodoxo, de maneira bem por cima, que é ortodoxo queria para Constantinopla e o pessoal de Roma, né, que se dividiram em parte. Falando nisso, como os ortodoxos explicam sobre o Espírito Santo? O parágrafo 248 nos diz que a tradição oriental prefere dizer que o Espírito procede do Pai pelo Filho. Sabe qual é o veredito do catecismo sobre isso? As duas tradições estão corretas. Elas expressam a mesmíssima verdade de formas diferentes e legítimas. O Pai é a fonte primária, mas o Espírito é o sopro de amor que une o Pai e o Filho. Já avançando para os parágrafos 249 e 250, o catecismo deixa claro que a fé na Trindade não foi inventada pelos séculos depois. Ela sempre esteve na raiz da nossa igreja desde o início, principalmente pelo batismo e nas primeiras orações. Mas nos primeiros séculos surgiram muitas teorias erradas, as heresias. Então a igreja precisou se reunir em concílios para formular essa fé de forma bem clara e blindar a verdade. Já dei uma explicadinha mais por baixo, nós vamos rever agora. E como fazer para explicar o inexplicável? O parágrafo 251 conta que a igreja pegou termos da filosofia e deu a eles um significado totalmente novo, inédito. No parágrafo 252, a gente aprende esse dicionário trinitário, as palavras que você precisa guardar. Primeira, substância ou natureza, indica unidade divina, é o que Deus é um só. Segundo, pessoa ou hipostase, serve para distinguir o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o quem. E temos a relação que explica a ligação eterna entre eles. Com essas palavras no bolso, a igreja definiu o dogma da Trindade em 3 regras de ouro. Anota aí. No parágrafo 253, ela fala que a Trindade é una. Nós não acreditamos em 3 deuses. Aliás, quem quiser dar uma olhada nas questões 35 e 36, alguns vídeos atrás, explica um pouco sobre a Trindade, né? Na 35, né? A gente cremos num Deus ou em 3 deuses. Eu estou com o meu YouCat aqui. E a 36, pode-se descobrir que Deus é trinitário pela simples lógica? Vou deixar para vocês aí assistirem depois. Para quem chegou cada vídeo no paraquedas. Aliás, se inscreva, compartilhe, assista os outros vídeos canais e sejam bem-vindos. A unidade, continuando no parágrafo 53, que só queria um Deus, mas em 3 pessoas. Cada uma das quais possui plenamente a plena natureza divina. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Na segunda regra, as pessoas são realmente distintas entre si. Deus é um só, mas não é solitário. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. E o que distingue as suas relações de origem. O Pai gera, o Filho é gerado, o Espírito procede. Já a terceira regra, no parágrafo 255, as pessoas são totalmente relativas umas às outras. Devido a essa unidade perfeita, uma está inteiramente na outra. O Pai está todo no Filho e todo no Espírito. O Filho está todo no Pai e todo no Espírito. E é uma comunhão absoluta. Por isso, no parágrafo 256, São Gregório de Nazianzo cita: a profissão de fé na Trindade é o fundamento da vida. Mal começo a pensar na unidade, sou envolvido pela Trindade. Mal penso na Trindade, sou reconduzido à unidade. É de explodir a mente. E agora, você pode estar se perguntando: ok, entendi a teoria, mas o que isso muda na minha vida prática para a próxima segunda-feira? No parágrafo 257, nos lembra que Deus é amor e a felicidade perfeita nessa Trindade. Não quis guardar isso só para si. Ele quis partilhar a sua vida divina com você
através da criação da salvação em Cristo e pelo Espírito Santo. No parágrafo 258, ensina que toda obra divina é realizada conjuntamente pelas três pessoas. Elas jogam no mesmo time, sempre juntas. Mas cada uma atua segundo sua propriedade. O Pai cria, de quem são todas as coisas. O Filho assume a carne para salvar e o Espírito santifica. Como diz o parágrafo 259, a vida cristã é uma comunhão direta com essas pessoas. Se você segue a Cristo hoje, é porque o Pai te atrai e o Espírito te move. Você está sendo empurrado pelo amor de Deus, né? Para o amor de Deus. E tudo isso termina no parágrafo 260, que revela que o objetivo final do universo é conduzir a gente para dentro dessa unidade perfeita da Trindade. E o mais incrível, se você vive na fé e no amor, a Santíssima Trindade já faz morada dentro de você agora mesmo. Para finalizar, uma vez por todas, a questão de Yucat: Jesus é Deus? Sim, ele é a segunda pessoa da Trindade, que se fez carne para que você pudesse entrar na intimidade de Deus. Ele não era um louco, ele não era um vigarista, ele é o Senhor. A partir de hoje, quando você fizer o sinal da cruz, lembre-se, você não está apenas fazendo um gesto mecânico, você está invocando a substância, as pessoas e a relação que sustentam cada átomo do universo. Você está mergulhando no mistério do amor. Se esse vídeo clareou a sua mente e te ajudou a entender a teologia da igreja de um jeito direto ao ponto, deixe o seu like trinitário aqui embaixo. Se inscreve no canal, compartilha este vídeo com seus amigos da paróquia e do grupo de jovens. E também com um monte de amigos, de colega de trabalho, de faculdade e por aí vai. Continuando um pouco da Santíssima Trindade. Pode Deus fazer tudo? Ele é onipotente? Veremos isso no próximo vídeo. Quem gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para mais indicações. Salve Maria e fiquem com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e até o próximo vídeo. Falou! Deixa Deus sonhar em ti. Deixa, não tenhas medo. É Deus quem te segura. Segue a lei.